Olá pessoal, agora eu vou explicar a quinta questão, né? Porque a forma de resolver ela é muito semelhante à primeira. O diferencial é que ela também deve gravar na memória interna do microcontrolador, que no caso é a EEPROM interna dele. Eu vou abrir aqui o projeto, vou clicar aqui novamente em Project, já está selecionada aqui a pasta, quinta questão, cronômetro. No caso, analisando o código, ele é muito semelhante. Ele tem poucas diferenças. No caso, as diferenças começam aqui, ó, onde ele tem essa função aqui que eu criei, que é a print apron, que no caso ele vai verificar e vai imprimir no display de 7 segmentos, desculpa, no display LCD, as voltas que estão armazenadas na memória interna dele. No caso, essa função, ela está aqui. No caso, ela simplesmente utiliza uma variável que vai percorrer toda a memória, imprimindo os valores que estão armazenados nela. Que no caso são 4 bytes, né? Cada byte para cada dígito, e ele armazena novamente no buffer. Ele faz a leitura do de cada dígito, armazena no buffer e chama a função print volta, que vai imprimir no display LCD. E daí, ó, ele adiciona esse index aqui, ó, porque esse index aqui ele funciona como endereço de memória. Ou seja, como ele começa aqui de zero, é, o index ele está sendo relacionado lá no print volta. Ó. Tá bem que ele. Aqui no caso, ó, ele verifica se, se ele é 4. Se ele for 4, aí ele manda o comando para imprimir na outra linha. É aquela questão de ele imprimir apenas dois tempos por linha. Ok. Então essa função aqui, basicamente é isso. Ao sair dela, ele reseta o indexador para quando o cronômetro for utilizado, ele já está resetado, né, para armazenar novos tempos. Aqui tem aqui a variável de contagem, ainda é a mesma, e aqui tem duas variáveis novas que eu estou utilizando, que é a primeira execução do botão iniciar e a primeira execução do botão volta. Eu utilizei essas variáveis porque meu cronômetro ele funciona da seguinte forma: se eu inicializei, né, e ele vem aqui, se eu pressionar o botão iniciar, ele vai verificar bem aqui, ó, se é a primeira vez que eu estou clicando em iniciar. Se for a primeira vez, então ele vai apagar tudo que tem no display e vai dar o false na, na primeira execução. Porque mesmo após iniciado aqui, ele ainda não apaga os dados que estão armazenados lá na EPROM, na memória interna dele. Ele só vai apagar quando eu registrar novos tempos. Então, só o fato de eu iniciar uma contagem, iniciar o cronômetro, ele não apaga a memória. No caso, ele só vai apagar quando eu clicar aqui no botão de volta, certo? Ok. Aqui já foi o botão iniciar. Agora vamos para o botão zerar. No caso do botão zerar, a diferença que vai acontecer aqui, ó, é que quando eu clico em zerar, eu, eu também apago os dados lá da EPROM. Eu crio um for que vai percorrer todos os 16 bytes, né? Porque são 4 bytes para cada tempo, nós temos 4 tempos, 4 vezes 4, 16, então ele vai percorrer os 16 bytes, colocando, escrevendo zero lá na memória interna dele. Essa função write-apron eu não expliquei anteriormente, mas essa write-apron ela funciona de forma muito simples. Passamos aqui esse é o endereço e o segundo parâmetro dela é o dado a ser gravado. No caso, ela já é fornecida pelo compilador e é muito simples.
aí daqui, ó, não tem nenhuma diferença. A única diferença foi só essa função aí para apagar também os dados armazenados. Agora, uma outra modificação aqui é a questão aqui, ó, no volta, que no caso ele verifica se é a primeira execução, né, do botão volta, ó. Ele verifica se é a primeira execução, e se for, ele vai e apaga aqui, ó, os dados que estavam armazenados lá, porque houve um clique no volta e ele apaga aqui, e aqui ele dá o false. Após ter apagado os dados, ele vai registrar a volta que acabou de ser memorizada. Aqui, é, aqui ele verifica, né, se o tempo está correndo. Normalmente aqui ele pega o instante, né, como aconteceu na primeira questão, e aqui ele imprime no display de LCD. E aqui vem a nova modificação, ó, que é essas instruções aqui, que é para fazer ele armazenar na memória interna do microcontrolador. Que é a mesma coisa, ó, ele tem o write e passa o endereço e passa o valor que ele vai armazenar lá na memória. Basicamente, essa é a diferença desse código para outro código. E aqui, outra diferençazinha também é do index. Lá no caso, o index ia de 0 a 4. Aqui não, porque aqui o index vai de 0 a 16. Porque ele incrementa a cada byte que ele está armazenando na EPROM. Olha aqui. Por exemplo, na primeira execução o index é 0, então digamos que houve o clique no volta. Então ele zero, na posição 0 ele armazena esse primeiro byte aqui, na posição 1 o segundo byte, na posição 2 o terceiro byte, na posição 3 o quarto byte. Daí o index agora vai estar 4, ou seja, ele está apontando para o próximo endereço de memória onde será armazenado. E daí, com isso, houve também essa modificação no print e volta, que ele vai agora o valor que indica que é o segundo dígito, que o segundo tempo foi armazenado é o valor 4, não mais 1 como tinha no código anterior. Basicamente, e uma coisa que passou desapercebido por mim no código anterior foi essa interrupção aqui, ó, do time, que eu acabei não explicando. Mas ela é muito simples, ó. Quando é gerada a interrupção, novamente ele seta o valor, né, para 55,5 milissegundos, que é para depois de 10 milissegundos ele novamente gerar a interrupção. Daí ele incrementa, ó, a parte mais baixa, né, que é o de 10 milissegundos. Se for 10, ele zera e incrementa o próximo dígito. Se o próximo dígito, que é o segundo do menor para o maior, for 10, ele zera, incrementa o próximo e vai em um efeito em cascata, ele vai sempre incrementando o próximo. Basicamente, só isso. Aqui termina a quinta questão.